No vídeo de hoje vamos trazer a análise da Sanepar. Trata-se de uma empresa resiliente que passou por estiagem recentemente, mas que apresentou um resultado excelente no seu último trimestre. Fique com a gente até o final para acompanhar os principais pontos positivos e negativos desta ação. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo a posição acionária da empresa. 60% das ações ordinárias estão com o estado do Paraná, 30% com acionistas brasileiros e 10% com acionistas estrangeiros. Já quando olhamos as ações preferenciais, temos 58% no Brasil e o restante com acionistas de fora do país. A empresa foi fundada em 1963 e atende um total de 346 municípios, que respondem aí por 11 milhões de habitantes com fornecimento de água por meio de 168 estações de tratamento e 8 milhões de habitantes com fornecimento de esgoto tratado em 261 estações de tratamento de esgoto. Neste mapa temos a visão geral do estado do Paraná e, como não poderia deixar de ser, a gente tem uma região mais concentrada no entorno de Curitiba, com maior densidade de população, e o centro-leste, uma região de maior área de atendimento, mostrando aí as diversas regiões em que a Sanepar atua. Vamos agora falar dos resultados financeiros da empresa. Em azul escuro, na linha mais grossa, a gente tem as receitas líquidas, com um crescimento bastante acentuado. Na linha tracejada, também em azul, apresentamos o lucro líquido da empresa nos últimos anos, que teve um crescimento importante entre 2017 e 2022. Quando abrimos os resultados trimestrais, a gente observa que essa mesma tendência de crescimento também se repete, e o lucro líquido atingindo mais de 400 milhões de reais em apenas um trimestre, o que é um resultado bastante expressivo, esse resultado do segundo trimestre de 2023. O resultado da empresa depende na maior parte do seu tratamento de água, que responde por 56% do total. Quando avaliamos os dividendos pagos pela ação, a gente observa que a empresa vem numa tendência de crescimento de pagamento de dividendos e manteve um certo nível de estabilidade nos últimos valores pagos, inclusive durante o período de estiagem. Mas, se a gente observar a linha amarela, a gente tem um dividend yield bastante interessante em alguns anos. Por outro lado, a dívida da empresa também tem apresentado crescimento. Hoje, sua alavancagem está em 1,8 aproximadamente, o que ainda não chega a preocupar, mas a tendência, de maneira geral, precisa ser acompanhada. O custo da dívida até diminuiu em 2023, mas segue acima de 11% ainda. Um dado positivo é que o seu patrimônio líquido tem apresentado um crescimento também nos últimos anos. E o resultado positivo das operações que a empresa obteve nos últimos anos levou ela para uma situação de permitir fazer maior nível de investimentos e investimentos que cresceram a partir de 2021, sem a necessidade de contrair tantas dívidas adicionais. Esse, em compensação, é um ponto positivo e o fato do seu resultado operacional, de maneira geral, ter sido bastante expressivo nos últimos anos. Neste gráfico, trazemos a relação preço-lucro e preço por valor patrimonial. Seu preço-lucro está em patamares, atualmente, proporcionalmente mais baixos. Vamos agora comparar ela com outras empresas da área de saneamento, especialmente as empresas de São Paulo e Minas Gerais. Seu dividend yield foi alto, ficando próximo ao da Copasa, e as suas relações de preço, preço-lucro, PEBIT, PSR, PVP,
estão em patamares mais baixos comparados com as outras empresas. Então, a gente pode entender por essa comparação que as ações da Sanepar parecem estar numa tendência de preço adequada nesse momento. Além disso, suas margens são bem maiores do que as outras empresas do setor, tornando a Sanepar, sem dúvidas, a ação que aparenta ser a melhor opção dentro dessa lista de empresas. Olhando agora a cotação da SAP-R11, né, que é a unit da Sanepar, já tivemos altos e baixos e podemos dizer que o preço está atualmente em uma faixa de menores valores do que já custou no passado recente. Se fizermos uma avaliação do valor intrínseco pela fórmula de Graham, chegamos a uma margem de segurança bastante interessante entre o preço da ação e o seu valor calculado, que podemos ver nesse gráfico a diferença entre a linha amarela e azul. Apesar disso, os analistas da ação projetam numa valorização relativamente pequena nos próximos 12 meses e a maior parte deles com recomendação neutra para a ação. Vamos agora trazer alguns dados operacionais da empresa divulgados na última apresentação de resultados. O volume faturado de água cresceu 3,7% e o de esgoto praticamente 6% na comparação anual entre 23 e 22. Então segue nessa tendência, né? Inclusive o resultado foi até melhor do que o bom resultado que já tinha vindo em 2022. O volume das barragens apresenta aí a grande parte das barragens vinham apresentando reservatórios completamente cheios. Durante a entrada do inverno diminuíram um pouco, mas é um cenário muito mais favorável do que ela já teve no passado ali, em que a gente teve uma estiagem forte no estado do Paraná. Então a gente tem as atividades operacionais nos 6 meses geraram 1 bilhão de reais praticamente, né, uma variação de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os investimentos também aumentaram na casa de 15%. E com isso a gente tem uma visão detalhada do fluxo de caixa da empresa. As atividades de financiamento a gente teve também 24,9% de aumento de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos, que é um retorno importante para o acionista. Então a empresa mostra aí que o resultado sólido que ela apresentou nas atividades operacionais está suportando aí o pagamento de dividendos e também os seus investimentos. E vamos trazer agora uma sequência de notícias apresentadas pelo governo do estado, inclusive, né, no portal do estado, sobre a Sanepar. A primeira dela, positiva, né, a empresa conquistou o troféu Transparência pelo 6º ano consecutivo. A seguinte, a Sanepar foi eleita como a melhor empresa de saneamento do Brasil, segundo notícia do Valor Econômico. A empresa tem apresentado projetos inovadores para a Agência Nacional das Águas. E Sanepar e Itaipu inaugura obras de um pacote de 184 milhões na região oeste do Paraná, então as duas empresas investindo bastante também. Outra questão o mau tempo afeta o abastecimento de água em algumas regiões do estado recentemente, então é um setor crítico para a população e é uma atividade aí que tem o seu risco também, né? Pode gerar danos à sua reputação. E a última notícia, né? Existia um acordo judicial entre a Prefeitura de Maringá e a Sanepar e ainda não começou a tramitar nas comissões da Câmara. Então, segue acompanhamento, existe aí uma disputa entre a Prefeitura do município e a empresa. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos que identificamos nas ações da Sanepar. Do lado positivo, a empresa tem apresentado receitas e lucros crescentes, mesmo com aquela estiagem que a gente teve
meses atrás no Paraná, ela manteve ainda um patamar de realização. Os dividendos foram crescentes e o payout é relativamente mais baixo, então isso permite aí que num futuro com menos investimentos a empresa consiga aumentar mais ainda seus dividendos. As suas relações preço-lucro e PVP já estiveram em patamares mais elevados e quando comparamos a Sanepar com outras empresas do mesmo setor, a gente percebe que ela apresenta margens mais altas e indicadores de preços interessantes, inclusive um bom dividend yield. Do lado negativo, a gente tem inerente à empresa, né, concentração geográfica dos ativos, né? Então, os ativos se concentram somente no estado do Paraná. Se a gente tiver algum problema específico nesse estado, a empresa pode ter problemas. Então, mais um lembrete, né, para limitar também a exposição a esse tipo de ação. E a dívida, apesar de estar sob controle, ela tem tido um crescimento aí ao longo dos últimos anos, que deve ser um fator aí de acompanhamento do investidor. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.